Deus, eu gosto de Deus que ele sempre surpreende a gente, né? A gente, normalmente, o pastor tem uns pensamentos assim, que... Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou conseguindo me ouvir. Tá ruim, né? O retorno tá ruim, né? Eu acho que eu vou ficar ali embaixo, então, sem microfone, né? Fica mais perto. Já que vocês fugiram de mim, foram lá para trás, eu estou perto de vocês. Eu, hein? Vou ficar daqui, então. Eu confesso que pastor tem assim uns pensamentos meio esquisitos, né? O pastor prega a fé, fala de fé, mas assim, vem uns pensamentos na nossa cabeça que a gente não quer pensar. Tipo assim, quando chove e faz frio, o primeiro pensamento que vem na cabeça do pastor: ninguém vai à igreja hoje. Você pensa assim, pastor? A gente pensa logo, a gente tem tantos pensamentos, a gente repreende em nome de Jesus, né? E assim, para nossa surpresa, vocês estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja hoje está mais cheia do que domingo passado, né? E isso, a conclusão que eu tiro: bem feito para o pastor, né? Está filmando? Bem feito para o pastor. Ou não? É bem feito, tudo que Jesus faz é bem feito, não é, irmãos? Amém? Glória a Deus. O pastor tem nos dado a oportunidade, tem sido uma bênção para nós. Eu já falei isso para ele. Uma coisa que tem impactado a minha vida é a disposição que o pastor Marco tem de mudar de opinião quando se é aprovado pelo que a palavra diz, né? Porque a gente anda por aí, a gente roda, já rodou muito, a gente já tem uma certa rodagem, né? E a coisa mais difícil que tem para nós pastores é pregar para pastor, né? Eu conheço um pastor que ele diz que pregar para pastores é como o leão nas covas dos Daniéis. E assim, eu vejo a disposição no coração do pastor Marco de aprender com o outro. Isso é muito bom. Isso tem edificado muito a nossa vida também. Amém, irmãos? Eu estava em casa esses dias, né? O pastor me chamou para pregar desde o domingo passado, mas assim, normalmente eu não fico buscando palavra aqui que eu vou pregar, né? A gente tem o costume de ler a Bíblia todo dia, de ter um tempo com Deus, e Deus normalmente ele fala uma palavra no nosso coração e a gente vai, né, alimentando aquilo ali em oração, né, em confissão da palavra. E assim, a palavra que me veio no coração, eu acredito que é uma palavra que está muito contextualizada para os dias de hoje, porque eu estava conversando até com a minha esposa hoje à tarde, né, a coisa mais fácil que se tem hoje, irmãos, é um crente esfriar na fé. A coisa mais fácil que se tem hoje é um crente esfriar da comunhão com os santos. A coisa mais fácil que tem hoje é você desanimar da igreja, com o irmão, em ter comunhão, né? Os cuidados da vida têm roubado o seu prazer, até mesmo de estar com Deus, né? E assim, eu estava lendo Tessalonicenses, e Tessalonicenses 5 me chamou a atenção, porque é uma coisa que se fala muito pouco hoje. Praticamente, eu me converti ouvindo isso, e hoje você praticamente não ouve isso. Não se fala mais sobre a volta de Jesus, você quase não ouve falar isso, que Jesus vai voltar. Quase não se fala sobre arrependimento, né? E perdão. Pouco se fala sobre isso, né? Hoje a gente ouve muito se falar sobre aquilo que você quer ouvir, né? Aquilo que você precisa que Deus faça para você, né? E já tem um grande engano aí, porque na verdade nós não precisamos que Deus faça mais nada por nós. Por quê? Porque tudo que Jesus tinha para fazer, Ele já fez por nós. Nós é que precisamos descobrir isso na palavra e na comunhão com Ele e desfrutar disso, né? Então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, certa vez, começou a falar, né, numa cidade sobre a volta de Jesus, lá em Tessalônica, né? E aquela igreja ali, ela ficou muito ansiosa com isso. Ela acreditou tanto naquilo que ficou ansiosa. Então, eles estavam esperando a volta de Jesus, né? E teve uns que começaram até a parar de trabalhar, né? Porque Jesus ia voltar, né? Então, eles ficaram muito ansiosos com aquilo. Nos dias de hoje, irmãos, a gente não ouve muito se falar sobre isso. A ansiedade hoje é pelas coisas, é por se ter coisas, adquirir coisas, né? Na verdade, aquele povo pecou por excesso, porque eles queriam muito que Jesus voltasse, ficaram ansiosos, preocupados.
Só que eu queria falar duas coisas a respeito disso. Primeiro, você e eu não precisamos ficar preocupados quando Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Porque Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então você precisa se preocupar simplesmente com ser a igreja. Amém? Eu não sei, a Bíblia não diz quando Jesus vai voltar. A gente prega que Jesus está voltando porque a gente crê que Jesus está voltando. Os sinais apontam para a volta de Jesus. Mas a Bíblia afirma, irmãos, que Jesus ele vai vir na hora que nós não pensamos. Vai vir como um ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora que vai chegar na sua casa ou na sua vida. Ele chega de repente. Né? Então, pensando nisso, irmãos, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de viver como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Ou como se Jesus fosse voltar agora. Amém? Então, na verdade, Paulo não está comparando Jesus com um ladrão. Não é isso que ele está falando. Né? Paulo, ele está tentando ilustrar a forma como Jesus vai vir. Então, você não precisa se preocupar. E tem uma opção de linha teológica por aí. As pessoas ficam brigando, um entende que Jesus vai voltar antes e depois vai vir a grande tribulação, outros entendem que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar por um período de tribulação na terra, o outro entende que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação e depois Jesus vai voltar. Irmãos, você precisa ter convicção de uma coisa: Jesus vai voltar para buscar você. Amém. A questão é como ele vai encontrar você, como ele vai me encontrar. Até Jesus voltar, o que eu estou fazendo na terra? Para que eu estou aqui nessa terra? Para que Jesus se manifestou? Para que Jesus me salvou? Qual é o motivo de você ter sido salvo? Por que você vem à igreja? Por que você senta aqui, ouve uma palavra, ouve um ensino? Por que você louva? Para quê? Por quê? Qual é o sentido? Eu preguei aqui semana retrasada, eu estava falando que a igreja está perdendo o sentido de ser igreja, irmãos. A igreja na terra está perdendo o sentido de ser igreja. Deus ele nos salvou com um propósito, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Amém? E o apóstolo Paulo ele chegou lá e começou a falar sobre a volta de Jesus, e o pessoal ficou ansioso e pararam de fazer todas as coisas. Aí ele escreve um capítulo de orientação para os irmãos. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler até quase tudo. Até quase tudo. Deixa eu botar meu olho aqui. 1 Tessalonicenses, primeira carta, ou epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Aleluia. Eu queria dizer que você tem liberdade para dar glória a Deus, amém? Amém. Para aplaudir a Jesus, a sua palavra, em nome de Jesus, para falar aleluia. Jesus é bom, porque você é a igreja viva. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo já tinha ensinado isso para a igreja já sabia disso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Aleluia, você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você é filho do dia, amém? Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aí, irmãos. Amém, irmãos? Esse é um texto muito interessante. Nós poderíamos discorrer esse texto versículo por versículo, né? E com certeza o Espírito Santo iria trazer coisas extraordinárias para nós hoje. Mas assim, como eu falei, irmãos, na questão das linhas teológicas, ainda que eu entenda que é muito importante nós estudarmos sobre isso. O crente ele precisa ficar informado sobre essas coisas. Mas assim, particularmente hoje, eu não quero entrar nessa linha teológica, eu não quero entrar nessa questão de quando Jesus vai vir. Se vai vir antes, no meio ou depois. O que eu quero falar é o que nós vamos fazer até Ele voltar. E se Ele vier agora? E se Ele vier no meio da grande tribulação? Como você estaria preparado para passar, né, um período da grande tribulação? E se Ele viesse logo no início, como você estaria? Essa é a questão, irmãos. A questão é como vai estar a nossa vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá algumas orientações para aquela igreja. Aquela igreja que estava muito ansiosa com a volta de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele escreve uma carta de correção, né, para incentivar os irmãos a deixarem de ser ansiosos e fazerem aquilo para o qual eles foram chamados para fazer na terra. Então ele começa aqui a mostrar como a igreja deve se adornar nesse período até Jesus voltar. Eu não vou pegar todos os versículos, mas vou pegar alguns versículos que nos chamam muita atenção, né, para a nossa vida prática diária. No versículo 14, por exemplo, a palavra diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Interessante isso aqui, irmãos. Olha só, exortamo-vos também, irmãos. Ele está falando com os irmãos da igreja, então ele está falando exortamo-vos. Chamamos vocês para perto. Exortar quer dizer chamar você para perto para te ensinar, chamar você para perto para te instruir, chamar você para perto para te animar, para te encorajar. Então o apóstolo Paulo, ele está chamando os irmãos, né, para orientá-los, né, como proceder até Jesus voltar. Amém? E aí ele continua falando, olha só que interessante, no versículo 14 ainda: admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Quem já viu o Chaves? Ontem eu fui na casa da minha filha lá em Búzios, aí estava lá a televisão congelada no YouTube, no Chaves. E eu descobri que meu genro gosta muito do Chaves também. Meu pai, ele tinha uma fita, ele tinha umas fitas gravadas, né, dos programas do Chaves. Ele odiava horário político. Então, na hora do horário político, ele ia lá e botava a fita e ficava vendo, né, os desenhos, aqueles filmezinhos do Chaves. E eu, por sinal, também gosto muito.
E quando eu estava lá vendo, até brinquei lá com ele, mas o que eu quero dizer aqui, a palavra diz, né, para a gente o quê? Ser longânimo com os fracos ou com os desanimados. Aí eu me lembrei do Chaves, ninguém tem paciência comigo. É por aí. Irmãos, eu aprendi uma coisa, o problema da igreja, irmãos, não são os fracos. O problema da igreja não são os desanimados. O problema da igreja são os insubmissos. É por aí. Isso que o Espírito Santo me chamou a atenção, irmãos, porque a insubmissão não é contra homens. Ainda que pareça, a insubmissão é contra a palavra. Porque se nós ensinamos a palavra e alguém não se submete, essa pessoa não está se submetendo à palavra, não está se submetendo a Cristo. E a Bíblia diz que esses nós devemos admoestá-los. Mas aos fracos e desanimados, a palavra diz que nós devemos o quê? Consolar. Consolar quer dizer amparar, chamar para perto, cuidar, também está ligado com instrução. Amém? Então, enquanto nós estivermos na terra, a nossa função vai ser essa: chamar as pessoas para perto, para consolá-las com a palavra. Amém? Porque a palavra é que vai sustentar você, irmãos. A palavra é que vai fazer você suportar os dias maus. Porque a Bíblia diz, afirma, e nós estamos vivendo, que os dias são maus. Os dias são difíceis, são trabalhosos. E como nós, igreja, vamos suportar nesses dias? O apóstolo Paulo, ele continua dando algumas dicas para nós aqui. É isso que a gente precisa se atentar, irmãos. Você está vindo aqui, você está ouvindo palavra e mais palavra, você está sendo ministrado. A questão não é o que eu falo, a questão é o que você faz com o que eu falo. O que você tem feito com a palavra que você tem aprendido. Essa é que é a questão. A diferença da vida de um cristão para o outro é só uma, irmãos. Aquele que ouve a palavra e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Aquele que constrói a casa sobre a areia, e aquele que constrói a casa sobre a rocha, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Então não adianta você vir à igreja, você vir a reuniões, não adianta você se reunir, sabe, participar de tudo que a igreja faz, tudo que a igreja apresenta, né? Se você não se compromete com a prática daquilo que a Bíblia diz. Porque o que vai mudar a sua vida, o que vai fundamentar a sua fé, é a prática do que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Eu não posso enganar você. Eu não posso chegar para você e falar, vem para uma campanha de 7 semanas que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Esse é o motivo de muitas pessoas frustradas. Que as pessoas vão, né, e não fazem aquilo que a Bíblia diz. Então o erro não é nem a campanha em si, é que não se fazer aquilo que a Bíblia diz. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas de estudo da palavra. Você já viu isso? Uma plaquinha lá, campanha, né? 7 semanas de estudo da palavra. Você já viu lá? Vamos fazer uma campanha, 7 semanas para se confessar os pecados e perdoar uns aos outros. Você já viu isso? Não se tem, irmãos. Então, na verdade, a campanha é tudo voltado em torno de coisas, de se buscar coisas. Essa que é a verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele continua falando, no versículo 15: evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Isso aqui, irmãos, isso é proteção. Evitai que, olha só, evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A Bíblia diz, irmãos, que você disseminar contenda entre irmãos é como um pecado de feitiçaria. Isso é muito sério. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Se alguém trouxer queixa de outro para você, você não aceita. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dando uma dica para como nós vivemos em comunhão e nos fortalecermos uns aos outros. Por isso que eu falei, se a gente for pegar versículo por versículo, a gente vai ficando preso aqui, porque vai ter coisas para a gente espremer. O Espírito Santo vai trazer coisa para a gente. Aí ele continua falando. Versículo 16. Regozijai-vos sempre.
Vai ali em Filipenses, volta um pouquinho. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Como que você vai se alegrar, irmãos? Filipenses 4, 4. Todos acharam? Amém. Chega lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve assim: alegrai-vos sempre no... Então, como que você se alegra, irmãos? Você não se alegra adquirindo coisas, irmãos. Nós não nos alegramos adquirindo coisas. Nós nos alegramos no Senhor. O salmista disse que na presença de Deus, Salmo 16, 11, na presença do Senhor há plenitude de alegria, né? Ou na sua presença há delícias perpétuas, né? Quem está na presença de Jesus sempre, na presença de Deus sempre, é Jesus. Diz que à destra de Deus há delícias de alegria. Ou seja, eu costumo dizer que Jesus, então, irmão, é uma delícia, porque Jesus está à destra de Deus. A Bíblia diz que há delícias. Amém. Glória a Deus. Jesus é uma delícia, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. E ele fala: uma vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, não tem outra coisa, não tem outra escapatória. Ou você se alegra no Senhor, ou você se alegra nele. Amém? Ou seja, a tua fonte de alegria está nele. A tua fonte de alegria não está em conquista, não está nas coisas. A tua fonte de alegria está naquele que é a fonte de todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar então aqui. Daqui para baixo não tem jeito, vai ter que ser versículo por versículo. Deixa eu voltar aqui. Volta lá em Tessalonicenses 5. 17. Orai sem cessar. Irmãos, como que alguém pode orar sem cessar? Esses são princípios, irmãos, fundamentais, que parecem estar escondidos na palavra, mas não estão. São princípios que estão explícitos na palavra, mas que às vezes a gente não consegue ver, ou muitas vezes não consegue ver. Quer ver como que você ora sem cessar? Efésios, fala um pouquinho, Efésios capítulo 6, verso 18. Efésios 6. Amém? Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito com letra maiúscula. Amém? Então, irmãos, como se ora o tempo todo? A Bíblia diz: você ora o tempo todo no Espírito. O que é orar no Espírito, irmão? Pouco se ensina isso. Oração no Espírito é oração em língua, é oração que você não entende, mas que você ora segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Então, quando você ora em língua, você está orando a vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, 27, nós estudamos aqui, que eu e você, ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis e ora segundo a vontade de Deus. Amém? Então, quando você ora em língua, irmãos, não tem como errar, porque você não entende. Tudo que você entende, você estraga. É por aí. Tudo que eu entendo, eu estrago. Graças a Deus que tem essa oração que a gente não entende, mas que pela fé a gente crê que o Espírito Santo está orando por nós. E a Bíblia diz que Ele conhece a vontade do Pai. Aleluia. Você quer saber de alguma coisa a teu respeito? Quer saber alguma coisa de Deus? Pergunta para o Espírito Santo, que Ele sabe. Porque a Bíblia diz que Ele é a mente de Deus, o Espírito Santo é a mente de Deus. Só que nós temos uma notícia melhor ainda do que essa, porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, fala que nós, porém, temos a mente do Espírito. Amém? Por que nós temos a mente do Espírito, irmãos? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão.
Aleluia. Então você tem a mente de Deus, você pode orar e pensar como Deus. Quando você ora em línguas, você ora à vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está dando um caminho aqui, orai sem cessar, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, ore. Enquanto Jesus não voltar, tenha comunhão. O escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. A maior astúcia de Satanás nesses dias tem sido isso, tem roubado os crentes da congregação. Congregar quer dizer você está junto com alguém falando a mesma coisa. É por aí. Ou seja, Cristo deve ser o assunto principal, aonde você estiver. Cristo deve ser o centro da nossa vida, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai nos pegar numa mesa falando dele. Amém? Amém. Essa é a vontade de Deus. Não nos deixamos enganar. Aí Ele continua falando. Meu espírito está queimando, irmãos. Eu poderia ficar aqui falando sem passar de fase. Poderia ficar nesse versículo aqui. Aleluia. Deixa eu voltar lá que eu estou aqui em Tessalonicenses, capítulo 5 de novo. Aleluia. 18. Em algumas coisas dai graças. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Em tudo. Em tudo. Em tudo dai graças. Porque às vezes Deus quer assim. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Porque esta é a vontade. Vontade. Não é um sonho. É uma vontade. Eu particularmente, irmão, isso é um entendimento meu. Tá? Não sou dono da verdade. Tento ser servo. Eu particularmente entendo que Deus não sonha. Eu entendo que Deus realiza sonhos. Amém. Amém? Deus ele tem uma vontade absoluta, soberana. Amém? Eu creio que Deus ele dá sonho, mas não sonha. É verdade. Quem sonha somos nós. E sonhamos bastante. Né? E tem gente que é tão místico que tudo quanto é sonho tem que ser um sonho de revelação. Interpreta o sonho para mim aí. Né? Todo sonho, às vezes, come rabanada, né? No Natal, se farta, né? Aí vai dormir, aí sonha com vaca voando, carro capotando, né? Não, normalmente, né? Nunca é ele que está dentro do carro, é outra pessoa, né? E aí, vem querer, né? Você tem uma interpretação aí, você né, tem uma revelação para mim, né? Ainda que Deus use também com sonho de revelação, a gente sabe disso. Mas assim, o entendimento particular que eu tenho, pelo que eu entendo da palavra, para mim, Deus não sonha. Sabe por quê, irmão? Deus é soberano, Ele é presciente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é tremendo. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso aqui também, irmãos, a gente poderia pegar esse versículo, né, e tornar isso aqui num sermão de umas 2 ou 3 horas. Isso aqui é um desafio tremendo diário para nós. Eu sou totalmente desafiado, confrontado nisso. Dentro da minha casa eu sou confrontado com isso, minha esposa é confrontada, minhas filhas. Nós nos corrigimos com isso aqui, com esse versículo. Porque a Bíblia diz, né, em tudo dai graças. E tem um versículo que diz que nós devemos crescer em ações de graça. Né? E o que a gente mais faz é crescer em murmuração, em reclamação. Né? Quando que a Bíblia diz em tudo dai graças. Mas pastor, eu vou dar graças então porque eu fiquei doente. Não, você não vai dar graças porque você ficou doente. Você vai dar graças porque a palavra diz que verdadeiramente Ele levou sobre Ele as suas enfermidades. Mas pastor, eu vou dar graças, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz amanhã, então eu vou dar graças porque eu não tenho dinheiro. Não, você não vai dar graças porque você não tem dinheiro. Você vai dar graças a Deus porque Ele é poderoso, Ele é fiel e justo para suprir a tua necessidade. Amém? Então a questão toda é o nosso foco, irmãos. Eu estava aqui na frente, eu estava olhando, né? Os irmãos aqui, essa coluna aqui está cheia, essa aqui está mais ou menos, aquela ali está um pouco mais cheia do que essa. E aqui na frente todo mundo com medo de mim. Né? Aí eu olhei dali, aí eu pensei assim, poxa, a igreja está meio cheia ou está meio vazia? Estava dando aula aqui no outro dia, estava ilustrando, a gente pega um copo d'água, bota pela metade, qual é a primeira coisa que a gente fala? Aí esse copo está meio vazio. Não é assim que a gente vê?
Não é assim que a gente fala? Por que a gente não fala que esse copo está meio cheio? É impressionante isso, irmãos. A nossa forma de ver as coisas distorce o que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, na verdade, se tem uma falta de dinheiro, eu tenho uma oportunidade de Deus suprir para que ela seja paga, a conta seja paga. Em vez de eu olhar e falar como eu vou pagar, eu olho e falo, poxa, como que Deus vai fazer? Porque Deus vai fazer. Amém, irmãos? Então a diferença está toda, irmãos, como nós vemos as coisas. Como nós vimos as coisas. E eu aprendi, irmãos, que as ações de graças antecipadas liberam milagre. Porque você dá graças a Deus depois que recebe, é molinho, é fácil. Agora, você olhar seus olhos naturais, físicos, ver a coisa física inacabada e dar graças a Deus por ela acabada, é mais difícil. Eu aprendi que ações de graças antecipadas liberam o milagre de Deus. Amém? Versículo 19. Não apagueis o Espírito. A gente poderia ficar nesse versículo aqui também, irmãos. Eu, sem medo, eu ficaria uma noite inteira falando desse versículo. Não apagueis o Espírito. Nós poderíamos pegar de Gênesis a Apocalipse fundamento para isso. Estava lendo Gênesis tem um tempo atrás, alguns anos atrás, e de repente o Espírito Santo ele trouxe uma coisa no meu coração quando a palavra diz que e Deus fez separação entre luz e trevas, né? E o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração. Ele falou assim: isso aqui, meu filho, é o que eu fiz na sua vida quando você nasceu de novo, quando você entregou sua vida. Glória a Deus. A primeira coisa, irmãos, que Deus faz na nossa vida, quando nós ouvimos a palavra da salvação, aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, confessamos Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, a primeira coisa que Deus faz na nossa vida é nos tirar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele pega luz e joga nas nossas trevas. E aí você vai lá em Provérbios 27, a palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, com o qual, ou com o meu espírito, Ele esquadrinha, Ele vasculha todo o meu ser. Ou seja, Deus pega o meu espírito recriado, que nasceu de novo, né? E através do meu espírito Ele esquadrinha todo o meu ser. Ele joga luz no meu ser. Amém, irmãos? Então, o apóstolo poderia ficar falando aqui, o Espírito Santo fala assim: não apagueis o Espírito. Aí se eu falar isso para você, está bom, não apagar o Espírito, mas como? Que a gente mantém o Espírito aceso. Foi cantado aqui, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, né? Tem várias formas, irmãos, de mantermos o Espírito aceso. Uma é confessando a palavra. A gente está estudando aqui às quarta-feiras, começamos quarta-feira passada, confessar o que a palavra diz ao nosso respeito para cada situação da nossa vida. Isso é você manter o Espírito aceso. Você orar em língua, orar no Espírito, é você manter o Espírito aceso. Você ter um tempo de adoração, adorar a Deus por aquilo que Ele é, entendeu? Você está mantendo o Espírito aceso. Você ter comunhão com os irmãos, falando de Jesus. Você está mantendo o Espírito aceso. Vou falar uma coisa para você, irmão. Na verdade, a palavra diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém, irmãos, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. E eu fico pensando ainda, como ainda falta temor de tantos homens colocarem o Espírito Santo de lado e falam assim: não, mas Jesus é o centro, né, da palavra. É claro que Jesus é o centro, só que quem vai revelar Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai levar você para Jesus, sempre vai levar você para a palavra. Amém. Nós estamos na dispensação do Espírito, irmãos. Que mantém a igreja viva na terra é o Espírito Santo. Nós estamos no ministério, na dispensação do ministério do Espírito. A Bíblia diz que Jesus está assentado com Deus à sua direita. Jesus não está aqui pessoalmente. E nós temos hábito de falar: Jesus está aqui. Na pessoa do Espírito Santo, sim, né? Se vamos levar em consideração a Trindade.
Mas na verdade quem está na terra é o Espírito Santo, irmãos. A vontade de Deus por nós. É Ele quem revela a palavra de Deus para nós. Amém. É Ele quem revela Jesus para nós. Amém? Então o apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito, porque irmão, se apagar o Espírito, acabou. Acabou tudo. Vai chegar um dia, irmãos, que o Espírito vai ser retirado da igreja, não quero da terra. Eu não quero nem entrar nisso. Né? Isso é uma questão escatológica. Né? Mas a verdade é o seguinte, o que detém o Espírito na terra é a igreja. Amém. A hora que Jesus voltar nas nuvens, é tremendo isso. Mas enquanto isso não acontece, precisamos manter a chama acesa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar uma acelerada. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retente o que é bom. Eu li esses dois juntos porque uma coisa está ligada com a outra. Né? Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. O que a gente vê hoje, irmãos? Hoje a gente vê tanta profetada. Né? A gente vê tanta vaidade no meio da igreja. A gente vê pessoas com ministérios proféticos realmente. Ministério de profeta. Homens que realmente são usados por Deus, mas que dão lugar para a vaidade. Né? E o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, irmão, o apóstolo Paulo, ele ensina aqui, que nós devemos julgar todas as coisas e não todas as pessoas. Deus não nos chamou para julgarmos o profeta, mas para julgar a profecia. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é a mesma coisa que ele falou lá em Bereia, para a igreja de Bereia. Ele ficou feliz porque em Bereia ele encontrou uma igreja que examinava as escrituras. Amém. Julgar a profecia é examinar o que as escrituras dizem. Porque o que o profeta entrega tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Acabou, é simples assim. Então a Bíblia nos chamou para nós julgarmos a profecia e não o profeta. Amém? Porque nós não fomos chamados para sermos juízes. Mas nós também não vamos entrar por essa linha, que também não é o caso. Você vê como que, né, as coisas vão se abrindo. Versículo 22. Abtende-vos de toda forma de mal. Isso é só um comentário rapidinho. A gente vê a igreja falando assim, Senhor, tira isso da minha vida. Né? Senhor, tira a mentira da minha vida. Senhor, tira o mau caráter da minha vida. Aqui a palavra diz, abstende-vos. É uma responsabilidade nossa. Ele nos deu recurso para isso. Amém. O problema é que a igreja ela não pratica os princípios da palavra, então ela pratica os princípios do mundo. Então a forma que nós temos de nos livrar dos princípios do mundo é praticando os princípios da palavra. Amém? Que aí o Espírito Santo vai nos ajudando, nos auxiliando na nossa fraqueza e nós vamos sendo limpos. É por aí. Por isso. Amém, irmãos? É simples assim. Aí para a gente fechar aqui, irmãos, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Está vendo aí, irmãos? Olha como que o apóstolo Paulo encerra esse capítulo de orientação. Você prestou atenção em tudo, toda a orientação que ele deu? A igreja estava ansiosa, a igreja estava preocupada que Jesus ia voltar, estavam deixando seus afazeres, não trabalhavam mais, né? Estava uma bagunça danada, uma desordem danada, por uma ansiedade que não se deveria ter. Porque eles já eram filhos da luz, como nós somos filhos da luz. Jesus vai voltar e vai levar os filhos da luz. Então, enquanto que Jesus não volta para levar os filhos da luz, nós vamos ficar nessas práticas. Aí, quando Jesus voltar, vai encontrar os filhos da luz assim. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam
conservado. Ou seja, enquanto você está praticando os princípios espirituais, você está conservando o seu espírito, alma e corpo para a vinda do noivo. Amém, irmãos? É simples assim. O problema é que a igreja está se ocupando com muitas coisas, irmãos. A igreja se ocupa com tantas coisas. Perdeu o foco, perdeu o sentido de ser igreja. Mas Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças. Deus está achando remanescentes no meio do povo. Porque Jesus ele vai voltar para buscar a noiva. E ele vai buscar uma noiva remida, lavada com sangue, santificada, adornada. Então, o convite do Espírito Santo para nós é nos mantermos firmes nesses dias, nas práticas que ele deixou para nós. Amém, irmãos? Você está disposto a isso? O que vai ajudar você, irmãos, é você andar com pessoas que professam a mesma fé que você. Pessoas que são ensináveis, como o pastor Marcos, que podem mudar de... É horrível, irmãos, você conversar com um crente, com um irmão, que não quer nem ouvir o que a palavra diz, porque ele aprendeu assim e ele acha que é assim. É muito ruim isso, se desgasta você. Mas quando você encontra pessoas que sentam, por exemplo, essa questão escatológica, eu particularmente não gosto de pregar sobre isso. Se quiser sentar comigo para estudar o que a Bíblia diz, a gente senta, a gente chega lá, sabe, porque são coisas que não vai mudar, não vai alterar a sua fé. Amém? Mas assim, essas questões práticas de incentivo uns aos outros, aí a gente está aí o tempo todo, né? No púlpito, fora do púlpito, o tempo todo. Amém? Nós precisamos nos consolar com essas palavras, como o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses. Precisamos nos animar com essas palavras. Irmãos, palavra para nós é levantar, desperta tu que dormes. Amém. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. As circunstâncias da vida não podem parar você, irmão, não devem parar você. Pelo contrário, irmão, eu tenho uma característica. As circunstâncias da vida, elas me impulsionam para Deus. Porque quando as circunstâncias vêm, aí que eu vejo o quanto eu sou fraco. Aí que eu vejo o quanto eu preciso de Deus. Você imagina, irmão, se com Deus às vezes já fica duro, imagina assim, como eu vou resolver os problemas da vida sem aquele que é a solução para todas as coisas. Teve um amigo meu, irmão Cristo, que ele estava passando por uma dificuldade, ele ficou muito chateado com Deus. E eu falei, o que eu vou falar para ele? E um dia, eu estava orando, o Espírito Santo falou assim, fala isso assim para ele. Aí teve um dia que eu estava na igreja, ele não congregava comigo, a gente estava num culto de ações de graça, eu fora da minha igreja e fora da igreja que ele congregava, estava em outra igreja. E ele estava assim na frente, que o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá e fala isso assim para ele. Fala só assim para ele. O Espírito Santo tocou no meu coração para falar para você que se você abrir mão do único que pode resolver seus problemas nunca mais serão resolvidos. E aquilo ali despertou ele. Porque, irmãos, Deus é o único que pode solucionar todas as coisas. E a verdade é que ele já fez. É muito mais do que pode. Ele pode mesmo. Mas ele já fez. E eu vou abrir mão de quem já fez. Se eu culpar Deus pelos meus problemas, eu estou culpando a única pessoa que pode me livrar deles. É por aí. Essa foi a palavra exata que eu dei para o irmão. Isso é uma verdade, irmãos. O Satanás, ele parece que põe um véu assim diante de nós, para que a gente não enxergue, para que não seja resplandecida a luz do Evangelho da glória de Deus sobre nós. Amém? Então, essa noite, que pela palavra eu creio que Deus está tirando escamas diante dos olhos. Ele está mostrando o véu do templo aberto, de alto a baixo. Como o pastor falou aqui, você e eu somos sacerdotes santos, sacerdócio real. Nós temos livre acesso para entrar e ficar. Eu ouço as pessoas falar, você tem livre acesso para entrar e sair. Para que sair, irmão? Você já entrou, fica lá. Melhor, né? Fica lá no Santo dos Santos, com o papaizinho lá. Glória a Deus. Para encerrar de verdade agora, no domingo retrasado,
no Dia dos Pais, a gente falou um pouquinho sobre paternidade, filiação, e uma das coisas que o Espírito Santo falou conosco aqui, que isso é interessante, irmão, guarda isso no seu coração. Deus, olha bem aqui no terçol, não está nem vendo. Deus tem muito mais prazer em se relacionar com você como pai do que como Deus. Ainda que Ele seja o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é, o maior prazer dele é se revelar como pai. Se você precisar de um Deus Todo-Poderoso, Ele vai se manifestar como um Deus Todo-Poderoso. Amém. Mas quando você tem revelação, irmãos, que Ele é o teu pai, o teu papaizinho que supre tudo para você, e é uma coisa que, assim, eu falei na semana retrasada, é que é mais ou menos assim, você que é pai, que ainda não se aposentou, você sai todos os dias para trabalhar para o seu filho, para a sua esposa, não é isso? Para suprir a necessidade do seu filho. A diferença de Deus é que desse trabalho Deus já se aposentou. Deus, ele já fez tudo através de Jesus Cristo. E hoje nós comemos do fruto do penoso trabalho de Jesus. Amém? Como o irmão orou aqui, começou orando, está consumado. Não foi isso que o irmão Arnaldo orou? Está consumado, está tudo pronto. Tudo feito. Então, Deus é o Pai que já trabalhou, que já construiu uma herança para mim e para você. E agora, Ele está sentado no trono, desfrutando do seu desfrute, do trabalho dele. Amém, irmãos? Então, Deus é o seu papai. E se você precisar de um Deus Todo-Poderoso, é igual a mim. Eu sou fraquinho, mas não mexe com as minhas filhas não, que eu acho que eu sou forte. Acho que eu sou forte. E não estão mortos. Né? Não estou, graças a Deus. Jesus Cristo disse assim, eu vou para o Pai e não deixarei vos ir órfãos. Graças a Deus. Enviarei o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gosto tanto de falar nisso. Se você falar mais uma vez, eu prego de novo. Mas é para a glória de Vou Deus. pegar João 13 até o 16, 17 e a gente fica aqui. Não, mas é para ser dito. Porque nós não somos órfãos. Isso é fantástico. Não somos órfãos. O Espírito Santo foi nos dado para nos guiar a toda a verdade. Amém. Né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia até contar um testemunho, mas não vou contar. Vamos ficar. Não, na verdade é um testemunho. Pode até edificar você, mas o pastor está filmando. Não, meus irmãos vão ver. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, se você quiser ficar sentado também. Não tem problema. Amém. Vamos. Queria que você tivesse um tempo de oração agora com Deus. Você pensasse agora nessa palavra. A palavra que Deus trouxe para nós. A palavra de amor. Deus, Ele amou você hoje. Amém? Você se sentiu amado hoje, irmãos? Eu me senti muito amado. Amém? Ainda que corrigido, porque o pai corrige o filho que ama. Porque o pai corrige o filho para aproveitamento. O pai corrige o filho para que ele esteja bem, fique bem. Amém? Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, Jesus. Você pode levantar sua voz e orar também. Amém. Desiniba em nome de Jesus. Abra sua boca e ora. Fale com teu Pai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, te louvamos. Nós te exaltamos, Jesus. Te louvamos pela tua paternidade. Aleluia. Te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos pelo teu amor incondicional. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por ter aceitado vir à terra, Senhor, por causa, Senhor, de tanto amor que o Senhor sentiu por mim. Amém. Eu te louvo porque o Senhor veio, morreu no meu lugar, aleluia, para que eu pudesse viver a sua vida. Obrigado porque o Senhor agora vive em mim na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dispensação do Espírito. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos, temos certeza que o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém. E nós queremos sermos achados adornados. Glória a Deus. Noiva adornada para a glória do teu nome. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos vivos, a manter a chama do Espírito acesa, Senhor, ardendo, queimando dentro de nós. Em nome de Jesus.
Senhor, libera, Senhor, uma unção de graça sobre a tua igreja. Libera uma unção de sede, de fome da tua palavra. Senhor, Amém. em nome de Jesus, Senhor, um desejo insaciável de te buscar. Aleluia. Para a glória do teu nome, que haja experiências. Amém. Senhor, no nome de Jesus, que haja experiência na vida dos meus irmãos. Senhor, que haja comunhão com teu Espírito e que haja fruto disso. Que haja testemunho para a glória do teu nome. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Aplauda ele. Amém. Em nome de Jesus, pela sua palavra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, fica claro. Você que ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com você. Jesus, ele ama você. Amém? Jesus, olha para o teu irmão que está do teu lado, para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, a culpa foi tua. Fala assim. Não, fala, tu vai falar, fala mesmo, você mesmo. Fala, a culpa foi tua. Fala assim, ó, Jesus morreu por causa de você. É verdade. Foi pelo seu pecado que Jesus morreu. Isso não deveria doer em você, isso deveria alegrar você. Porque alguém morreu por você. Alguém morreu no seu lugar. E essa pessoa que morreu no seu lugar, ela convida você para você entregar sua vida para ele. Amém. Porque ele quer cuidar da sua vida. Ele quer ser o Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida. E se porventura você está aqui hoje, né, se distraiu, pegou o caminho errado, né, saiu do caminho estreito, pegou um caminho largo, entrou por uma porta larga. Eu quero dizer para você, Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é a ponte que liga você e o céu. Amém? E ele convida você para você fazer isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo vem em carne, você será salvo. Esse é o único meio para que você seja salvo. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus Cristo. Amém? Você nessa noite, se não entregou sua vida para Jesus ainda, ou você está distraído, não gosto de falar desviado, mas está distraído, de repente errou o caminho e quer voltar para o caminho, nós queremos orar por você. Né? Você vem aqui na frente, a gente vai orar por você em nome de Jesus. Amém? Senão a gente passa a palavra para o pastor, e o pastor vai encerrar o culto, é chato, né? Desliga aí, pastor, eu quero falar uma coisa. Que o pastor só me